Porque quando a gente aceita Cristo assim, parece para as pessoas que ouvem assim que o céu se abre, né? Que é tudo maravilhoso. Só é lógico. Parece que uma plaquinha assim, ó, parei de sofrer. Mas não é. Né? Só dá uma aumentada. E assim, por que eu gosto de assim bater nessa tecla, né? Porque antes da gente viver isso tudo, né? E que é muito bom, tem as suas lutas, os seus desafios, é muito bom, mas nem sempre é fácil, né? Com certeza. Porque a questão da conversão, principalmente nossa, a gente teve que deixar muita coisa para trás, né? Eu gosto muito dessa história, de verdade. A gente teve que deixar muita coisa para trás, no sentido de que, assim, eu vim numa família, você não veio de outra. As nossas famílias são completamente diferentes. Completamente. Por mais que todas as famílias tenham problema, como todas têm, mas a minha é aquela família que parece família de comercial. Né? Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, aquela família. A margarina. Mas todo mundo tem os seus problemas. Então, quando eu me vi, porque a gente está falando alcançando famílias, né? Então possivelmente tem muita gente que está passando por suas questões no casamento. Então, quando a gente se viu nessa questão, a gente falou assim, caramba, duas famílias diferentes, e eu não me casei para separar, né? E ela também não. E aquilo para mim foi uma destruição, né? Então, aí indo lá na frente, quando eu aceitei a Cristo, falei assim, poxa, gente, Deus vai fazer alguma obra na nossa vida, né? E porque assim, olha como é que é o desafio. Eu me lembro que eu liguei para ela, convidei ela para vir no meu batismo. Aí ela falou assim para mim, isso é a pior coisa que você vai fazer na sua vida. Foi. Porque ela estava até fora. então, a experiência dela, né? Aí eu falei assim, não, beleza, mas eu tô indo, né? E aí, amém. Mas foi um convite que naquela época a gente era amigo. E aí foram os familiares e tudo mais. Então, assim, eu vejo a mão de Deus, assim, vindo através do sacerdote, esse caminho que o Senhor faz, né? E resgatando as nossas filhas são um milagre, né? Assim, hoje a gente serve ao Senhor com toda essa alegria e tudo mais. E quando ela fala da questão do chamado, eu não fui para o seminário por conta do ministério pastoral em si. Eu fui porque eu sempre cantei. E eu falei assim, já cantava na igreja, eu falava assim, eu tenho que aprender mais da Bíblia. Sim. Porque como é que eu vou ministrar o louvor sem conhecer, sem base nenhuma? Essa foi a minha motivação interna, né? Na verdade, aquilo que o Senhor nos chama, né? Para ir para o seminário. E aí, primeiro, aí teve esse processo, como a Lu falou, mas aí no primeiro período, aquelas aulas fantásticas, né? Professores, pastores. Aí eu falei, não é nada disso. Eu amo o ministério. É isso que eu quero fazer. É o ministério da palavra, é um ministério pastoral, né? E aí, assim, Deus chama a família. É verdade. Deus não chama só o homem ou só a mulher. Não tem absolutamente nada disso. Não tem como ser assim. Não tem como. E tem uma frase do Hernandes Dias Lopes que ele fala que nenhum ministério é construído sobre as ruínas de um lar. E Deus, quando chama grandes homens, ele chama a família. Noé, é a família toda na arca. Abraão, é a família toda que foi com ele. Então não tem isso. Não existe. Depois que a gente casa, não tem nada individual, né, pastor? Depois porque as consequências todos vão sentir. Sim. E é interessante, assim, hoje, na nossa profissão, porque, assim, as pessoas vão ouvir e vão entender. Eu não sou terapeuta, pastor. Eu sou pastor, terapeuta. O meu ministério vem em primeiro lugar, acima de tudo. Mas é interessante que, assim, as pessoas que vêm para a terapia, na minha mão, 90% delas são cristãs. Né? Então, assim, eu vejo a mão do Senhor também. Amém, com certeza. Através do trabalho. Gostou desse corte? Então vai lá e assiste esse vídeo na íntegra. E não esqueça de curtir e compartilhar.